Bom dia, companheiros e companheiras. Estamos aqui para o 7º Encontro Nacional dos Operadores do Sistema Elétrico. Operadores do sistema de todo o Brasil, de todos os estados do país, estão reunidos nesse auditório para debater a segurança operacional do sistema interligado. Em todas as partes do país, os operadores do sistema elétrico também poderão assistir em tempo real esse evento, pela internet, pelo portal Interlegs, www.interlegs.leg.br, e participar do evento. Na verdade, nós não abrimos, havia a possibilidade de nós abrirmos a participação externa, mas resolvemos que vai ser só aqui mesmo, né? Mas nas áreas o pessoal vai poder assistir. Nós queremos já no início agradecer ao senador Cristóvão Buarque, né, que deu todo apoio a esse evento. Está aqui representado pela senhora Regina Simplício, chefe de gabinete. Regina, que nós queremos que ela seja porta-voz ao senador do nosso agradecimento. E a gente recebeu também aqui do senador uma menção em que ele coloca o seguinte: deseja pleno êxito ao evento, cumprimenta a todos pela escolha de Brasília e do Senado Federal para a realização do Encontro Nacional, simbolizando o acolhimento do Poder Legislativo às demandas dos urbanitários. Segundo a Regina, ele está vendo uma brecha na sua agenda para, pelo menos, vir fazer uma saudação para todos nós. Estamos muito satisfeitos com todo o atendimento. Regina, muito obrigado já de antemão. Para iniciar, nós queremos chamar aqui à frente o Jusceli Andrioli, da Plataforma Operária Camponesa para a Energia, uma das entidades patrocinadoras do evento, para fazer a sua saudação. Bom dia, companheiros e companheiras. Em nome da Plataforma Operária e Camponesa de Energia, e daqui a uns dias da energia e da indústria, como a gente pretende construí-la, nós queremos desejar um bom encontro a todos os operadores e operadoras nacionais, né, porque nós consideramos que a questão da energia no Brasil é algo bastante importante aos trabalhadores. E é nesse sentido que se organizou no Brasil a Plataforma Operária e Camponesa para a Energia, que hoje tem uma mesa de negociação com o governo federal, e nós temos dito e batido na mesa de negociação que não tem energia, não tem indústria, não tem plano de desenvolvimento sem trabalhador. Trabalhador é os que permitem a reprodução da riqueza. E o sistema elétrico brasileiro, e principalmente vamos dizer, a forma como está organizado o sistema elétrico brasileiro do ponto de vista técnico, não pode estar em risco nesse momento pela ganância e pela tentativa de reduzir trabalho e reduzir assim tecnologia, porque quem construiu esse setor foram os trabalhadores. E o pessoal da operação é um setor estratégico dentro do setor elétrico. E nós estamos vendo que esse momento não está sendo valorizado na altura que devia, não está sendo valorizado do ponto de vista técnico, do ponto de vista do ser humano, do trabalho, e principalmente do ponto de vista da soberania e da segurança energética do nosso país. Né? Nós temos visto que esse debate da tecnologia, automatizar, né, o processo, leva e traz uma série de consequências do ponto de vista dos trabalhadores, mas principalmente isso que nós temos que mostrar para a nação brasileira do ponto de vista da soberania nacional. Né? Então, a privatização no setor da energia vai avançando pelas nossas constatações e as nossas avaliações. E esse é um momento crucial para os trabalhadores
e por isso a plataforma, né, tanto apoia o evento, como a gente está tentando fazer um debate nacional nas várias regiões, já é compromisso agora do governo, de nós fazer seminários sobre o modelo em várias regiões do país. Mas isso só não basta, não pode ficar só no debate. Nós precisamos avançar e nesse momento os trabalhadores têm um poder que precisa ser despertado, que é o poder da organização, o poder de implementar suas propostas de forma coletiva. Não é isso que a gente deseja. Desejamos que os eletricitários, de modo geral, que os petroleiros, que os camponeses, que também são atingidos pela questão energética e propõem também pautas progressistas na área da energia. E agora, nós precisamos envolver mais um sujeito, que eu acho que daí completaria essa grande plataforma no Brasil. E nós passaremos a ser mais respeitados, inclusive, que é o debate da indústria. Nós precisamos discutir para que serve a energia no nosso Brasil. Não podemos mais aceitar que simplesmente se utiliza energia para manter um modelo atrasado e arcaico de produção nesse país. Então a plataforma Operária e Camponesa de Energia, já estamos discutindo e organizando um debate com os companheiros da indústria, os trabalhadores, né, o sindicato da indústria desse país, para nós fazer um grande debate sobre energia e os futuros da soberania do nosso país. E aí nós temos mais força, inclusive, para a gente lutar pelos nossos direitos, porque não tem Brasil, não tem modelo de desenvolvimento se não tiver os trabalhadores, e nesse momento, na conjuntura, tem potencial para nós melhorar e qualificar o ganho para os trabalhadores. Não é verdade que tem limites, pelo contrário, os lucros das grandes empresas têm aumentado cada vez mais, né? E o setor da energia é estratégico, por isso, né, agradecer, né, a presença de todos e todas, e contem conosco, né, da Via Campesina, dos petroleiros que estão na plataforma, cada vez mais sindicatos se envolvendo, né, dos vários sindicatos já de eletricitários de todo o Brasil, da Federação Única dos Petroleiros, da FNU também, Federação Nacional dos Urbanitários, que estão, né, o FICENGE, os vários sindicatos de engenheiros também que começam a entrar na plataforma, e é assim que é o segredo da luta nesse momento. É estar unido, estar organizado, com propostas claras e avançar na luta. Muito obrigado. Água e energia não são mercadoria. Deve estar a serviço da soberania do povo brasileiro. Convidamos agora a Jeová Pereira de Oliveira, representando o Sindicato Nacional, os Sindicatos Urbanitários do Distrito Federal. Ainda não era nacional, né? Também uma das entidades que está na promoção desse evento. Bom dia a todos e todas. Para nossa satisfação recebê-los aqui em Brasília, né, para a realização desse evento, que já é o 7º, né, Encontro Nacional dos Operadores. É extremamente importante esse encontro em função do sistema nosso, né, para troca de informações, para uma discussão interna dos operadores do sistema elétrico brasileiro, né? Eu acho que o setor elétrico hoje é oportuno que nós estamos realizando esse encontro aqui em Brasília, né, em função dos ataques que o setor elétrico está passando. Estão dizendo que é reajuste, que é adequações para nós, trabalhadores do setor elétrico, é ataques. O setor elétrico está sendo atacado para ter um desmonte realmente das empresas públicas, principalmente um setor que é estratégico na segurança do nosso sistema, que é a operação. Eu tive essa semana na ANEEL, né, semana passada, essa semana, terça-feira, na ANEEL, e para discutir essa questão com os companheiros de Santa Catarina. E a gente percebe que o discurso da agência é um discurso que um amigo meu do Rio chama de cerca Lourenço. Eu não sei muito o que significa isso, mas a gente percebe que é aquele discurso de falar e não fazer, né? E se fazer
fazer da forma que não atende a necessidade, e aí não é nem necessidade dos operadores, não é vontade dos operadores, dos trabalhadores do setor elétrico. É uma obrigação, uma responsabilidade do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que ter a responsabilidade de dar condições de segurança na operação do sistema. E isso está sendo planejado, está sendo trabalhado para destruir essa relação de segurança e de responsabilidade do Estado. E que é um risco para o nosso país. E que por trás disso fica claro para nós que há um interesse em desmoralizar o setor elétrico, o setor de energia no Brasil. E não só o setor de energia elétrica, mas também o setor do petróleo, com os leilões, né? Então, está sendo montado, ou seja, está sendo aplicado, porque montado, isso foi lá nos anos 90. Né? E a gente ainda chama hoje, neoliberal, não é mais novo, né? Já passou dos 20. Então, assim, não é mais neoliberal. É liberal mesmo, é liberalismo mesmo. Do setor, entreguismo, a gente chama isso, não é liberalismo, é entreguismo. Então é extremamente oportuno, né, que os companheiros estejam aqui em Brasília, parabenizar por essa iniciativa há 7 anos atrás, né, e desejar a todos um bom encontro, né, a gente vai estar aqui participando com vocês, assistindo a discussão e tocar em frente, ou seja, vamos tocando em frente, né, porque nós precisamos nos unir com os movimentos sociais. Aqui estão os companheiros dos movimentos sociais, representantes aí do MAB. O Senado Federal, é extremamente importante que o Senado, né, que os parlamentares tomem conhecimento, porque não há um conhecimento no Senado dos parlamentares. São poucos parlamentares que conhecem e que sabem alguma coisa do setor elétrico. E, lamentavelmente, alguns dos que sabem têm contribuído, né, para esse desmando que está acontecendo no setor elétrico. Lamentavelmente. E tristemente para nós. Obrigado, companheiros, e um bom encontro. E vamos ficar aqui junto com vocês. Um abraço. Convido agora para sua saudação, Egidio Polon, representando a APOS, Associação de Profissionais de Operação de Usinas, Subestações e Sistema da Região Sul. Bom dia, senhores, senhoras. É com satisfação que nós estamos aqui no 7º Encontro Nacional dos Operadores. Saudamos aqui os nossos companheiros da plataforma, sindicatos urbanitários, representante da plataforma operacional camponesa, todas as entidades aqui presentes, todos os companheiros. Sejam bem-vindos e que tenhamos um dia proveitoso. Possamos retornar as nossas bases, repassar para os nossos companheiros, ao término da ordem do dia de hoje, com o sentimento e com a garantia do dever cumprido, do dever nosso como cidadão, como operadores, como profissionais do setor elétrico brasileiro. Só conseguiremos a manutenção no sistema desejável, mantendo o reconhecimento e a dignidade dos profissionais da área de operação. No Sistema Interligado Nacional, conseguindo assim um atendimento digno e merecedouro do povo brasileiro. Como disse os nossos companheiros já aqui, Jeová, principalmente abordou bem esse assunto com respeito à dignidade e o comprometimento do Estado. Eles brigam contra os operadores. Não, eles estão deixando a desejar no atendimento ao povo brasileiro. Isso é dever do Estado. E é contra isso que nós temos que brigar. Que possamos juntos, as entidades aqui presentes,
ONS, as autoridades, trabalhadores, que possamos trabalhar com o espírito voltado à manutenção no atendimento digno deste bem essencial, que é a energia elétrica. Entendemos, senhores, que só conseguiremos esse atendimento ao mantermos nossos pensamentos voltados para um principal bem da nação, que é o povo brasileiro. E, infelizmente, está esquecido por muitos de nossos governantes, de nossos parlamentares. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Cabe a nós mostrar para eles que eles estão errados, que eles têm que ter mais dignidade com o povo brasileiro, não só com o profissional da área de operação. Nós só vamos conseguir esse índice de excelência, senhores, deixando no passado o pensamento de desassistências de instalações, deixando de lado o pensamento de uma minoria que tem como objetivo único os lucros exorbitantes das empresas, sem a preocupação devida pelo bem social do povo brasileiro, esquecendo o que nos diz a nossa Carta-Mãe: governo para o povo. Governo esse que esqueceu do povo. Deveria ser, inclusive, em termos de partido, nós somos partido dos trabalhadores. Cabe a nós legislar a favor do povo. E esse partido que a gente sempre ajudou, sempre contribuiu, e queremos continuar contribuindo, não estamos aqui brigando contra partido, e sim contra pessoas que infelizmente estão usando o Partido Democrático, os partidos dos trabalhadores, para engessar o setor elétrico brasileiro. E tirar do povo esse bem que é de direito. Esquece de computar nas demoras de recomposição devido ao abandono das instalações os prejuízos civil e humano, computando assim os prejuízos das grandes corporações, sem a preocupação de saber dos prejuízos do povo e muitas vezes até prejuízos muito além do financeiro. A gente nunca ouve falar nos meios de comunicação, na mídia, de pessoas que adoeceram ou perderam a vida por causa da perda deste bem essencial. A gente só fala do perca financeira e ainda das corporações. A gente não fala do Jeová que perdeu R$10 por causa da falta de energia elétrica. Eles só falam da perda financeira das grandes corporações. A gente tem que trocar essa ideia, gente. Esquecendo de ver os acidentes provocados por falta de energia elétrica, que por vezes deixam os hospitais num verdadeiro caos por falta de vaga para atendimento e até morte dos cidadãos. Pensamos, senhores, que os simples fatos da possibilidade de uma morte humana provocada pela falta de técnicos operacionais para uma breve recomposição do Sistema Interligado Nacional é um fato suficiente para termos a manutenção desse técnico operacional. Então, desejo que tenhamos todos um bom encontro, que possamos passar um dia muito produtivo e muito obrigado. Convido agora Franklin Moreira Gonçalves, presidente da Federação Nacional dos Urbanitários. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Sejam todos bem-vindos a mais esse ENOP que a gente está organizando no dia de hoje. Queria inicialmente cumprimentar as entidades que ajudaram na organização desse evento, em especial o companheiro Sérgio, o companheiro Jeová aqui do Steel DF, e também os funcionários da FNU que contribuíram para a organização desse evento. Eu acho que o tema tratado aqui
ele é uma sequência do ENOP anterior que nós fizemos. Lá nós tivemos a presença do ONS. Naquele momento iniciava uma discussão da necessidade de alterar os procedimentos de rede para poder garantir, é um dos aspectos para poder garantir a segurança e a confiabilidade da operação do sistema elétrico brasileiro. Naquele momento não contamos com a presença da ANEEL. Nós achamos que é um outro órgão importante nessa definição do procedimento de rede, até porque quem aprova os procedimentos de rede é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Hoje não contamos novamente com a presença da ANEEL nesse evento. Nós achamos lamentável, né, a não participação da agência reguladora. Nesse intervalo do ano passado para esse ano, nós tivemos fazendo várias reuniões com o ONS, apresentando nossas sugestões para essa alteração nos procedimentos de rede. Hoje nós temos aqui novamente a presença do ONS. Nós achamos importante o ONS estar aqui falando com o operador novamente, porque nós achamos que os operadores é parte essencial para poder garantir a confiabilidade da operação do sistema elétrico brasileiro. As últimas alterações do ponto de vista do marco regulatório têm colocado que a busca por aumento da rentabilidade se opõe ao pessoal, uma vez que a questão de pessoal é vista apenas como custo. A gente sempre achava que, em determinado momento, essa equação não ia fechar. Casos como aconteceu na subestação de Colinas, no Maranhão, ou seja, eu acho que elucida, né, o início das consequências desse processo drástico de redução de custo, quando as empresas vêm fazendo, sem preocupar com a necessidade de manter o conhecimento, de manter a operação, de manter o operador presente ali na instalação para poder garantir a confiabilidade. Nós não somos contra o processo de inovação tecnológica que está se dando, e nesse setor ele dá de uma forma muito intensiva. Mas nós achamos que a busca de forma linear e permanente por redução de custo, busca de rentabilidade, de lucro das empresas, tem colocado consequências do ponto de vista da operação, do ponto de vista da confiabilidade. Então nós achamos importante a ONS estar participando aqui e também propondo alterações no procedimento de rede. Nós achamos que não é o ideal. Nós achamos que a mudança do simples fato de estar 20 minutos, de chegar com 20 minutos nas instalações, para poder reconhecer que tem que ter outro critério, como é o critério de carga, porque diz respeito à importância de atender a sociedade, nós achamos importante, mas nós queremos ampliar. Né? Nós queremos ampliar. Sabemos do estágio que está hoje evoluído, dessa oposição, dessa visão de que a busca incessante por redução de custo, passando para o pessoal, ela está muito impregnada, mas nós achamos que tem que ampliar. E o papel nosso, enquanto trabalhador, enquanto entidade sindical que representa e está vivendo essa consequência, é de lutar para ampliar. Né? Não podemos perder isso de perspectiva. Queremos lutar para ampliar. Os desafios impostos, não só por essa regulação, mas também depois da medida provisória 579, que impõe uma redução drástica no custo da receita das empresas e façam que as empresas busquem também uma redução de custo para poder se adequar, é um outro momento, é um outro elemento da conjuntura que nos preocupa e que nós temos que atuar sobre ele. Né? Ou seja, nós estamos tendo também uma outra situação que nos preocupa na conjuntura, que são os leilões de usinas de transmissão que vão acontecer. Ou seja, na discussão do MP, nós defendemos que tivesse um processo de renovação permanente. A gente acha que o trabalhador, né, hoje ele vai ficar numa estabilidade muito grande, uma vez que daqui 30 anos vence concessão sem nenhuma garantia do ponto de vista institucional, que terá uma outra renovação. Imagina um trabalhador que inicia hoje na usina de Belo Monte, onde é formado, seja um consórcio, e não existe esse mesmo consórcio presente em outros empreendimentos. Terminou a concessão, o que vai ser feito desse trabalhador? Então a gente acha que a rotatividade vai ser presente, porque o trabalhador também não vai esperar 30 anos, na hora que terminar a concessão, para ele procurar uma outra empresa.
para poder trabalhar. Então, acho que são elementos da conjuntura que a gente tem que estar atento, porque eu acho que foi importante ter conseguido colocar no país um outro governo democrático popular para poder interromper o ciclo de avanço de medidas neoliberais, principalmente no setor elétrico brasileiro. Mas ainda preciso retirar muitas amarras que ainda foi colocado, que impede, né, que você tenha um setor elétrico de fato, como disse aqui o nosso companheiro da APOS, que tenha de fato mais engajado no papel de desenvolvimento econômico e social do nosso país, o que trate energia como um elemento fundamental para poder garantir esse desenvolvimento econômico e social. Nós achamos que falta muito. Agora, é também importante a gente fazer aqui, não podia deixar de comentar, fazendo a casa do Senado, porque aqui também tem se passado alterações importantes que diz respeito à categoria eletricitária, né, que diz respeito aos operadores, né, a retirada, né, da periculosidade sobre a remuneração para os trabalhadores eletricitários foi um golpe que a gente não esperava aqui no Senado Federal. Que a gente acha que está junto, começou aqui, né, o projeto de lei, terminou na Câmara, mas a gente acha que foi um golpe, né, assim também como nós temos outras questões para poder ser votada aqui no Senado Federal e na Câmara, né, nós conseguimos, na discussão da MP 509, incluir uma emenda, né, que altera a lei de concessão que permite a terceirização nos setores que têm serviços concedidos, como é o caso do setor elétrico. Foi aprovado no Congresso Nacional e depois foi recomendado o veto pelo Ministério de Minas e Energia e a presidente Dilma vetou. Nós estamos insistindo com essa emenda novamente na MP 605, que tem que ser votada até o dia 30, porque senão ela perde eficácia, e a gente espera ver reconhecido isso, porque a consequência dessa redução de custo, infelizmente, vai ser a adequação através da terceirização. A gente não acredita que essa quantidade de trabalhador que as empresas estão anunciando que tem que sair do setor elétrico para poder se adequar à nova situação de redução de receita, que isso é tranquilo, que tem essa quantidade elevada de trabalhador no setor. A gente acha que não. As empresas do setor elétrico, assim como outras empresas de vários setores, têm passado por reestruturações produtivas, têm passado por reorganizações do seu processo de trabalho, e, portanto, também estão quase enxutas, vamos dizer assim. A gente acha que essa mão de obra será reposta com o trabalho terceirizado, que é mais barato. E com isso, ocasionando maior acidente de trabalhadores. Então, a gente acha que tem grandes desafios pela frente, e esse ENOP ele vem num momento importante. Eu acho que nós vamos ter que dedicar um pouco mais a discutir essa questão dos procedimentos de rede, porque eu acho que diz respeito à existência da função de operador, da atividade, da profissão de operador. Eu acho que não podemos perder essa oportunidade de debater, então eu quero ficar por aqui, né, e vamos contribuir para que tenha maior participação das pessoas dialogando aqui com o operador nacional do sistema e com quem estiver palestrando durante o dia. Um bom ENOP para todos. Pode levar. Bom, antes de nós efetivamente começarmos a grade que está estabelecida para o encontro, nós queremos abrir um espaço para o Dr. Hermes Chip, da ONS. Ele não vai poder ficar todo o encontro conosco, então, mas nós não podemos perder a oportunidade de ouvi-lo. Então nós estamos abrindo aqui um espaço para o Dr. Hermes Chip. Que é diretor-geral do ONS. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. É importante colocar para vocês que eu estive presente pessoalmente, acho que foi na última versão desse seminário do ENOP lá no Sul, mas ele teve uma característica mais regional, e naquele momento, e eu faço questão de estaria aqui o dia inteiro, se não fosse essa reunião marcada às 10 horas lá com o ministro ou seu secretário executivo.
Mas eu ouvi algumas, porque eu gosto de ver o tom, não é só receber um documento escrito, eu gosto de ver o semblante e o tom das colocações. Eu notei, agora com essas falas que eu ouvi agora de manhã, desde o início, eu notei, primeiro, um tom muito equilibrado e uma preocupação com relação à segurança, que vai ao encontro da nossa preocupação. Não é? Dentre as entidades que mais pleiteiam segurança, estamos nós. Até porque a nossa missão é segurança ao menor custo. Só que, às vezes, essa missão ela passa uma imagem que é ruim para nós também, que está nessa linha que vocês vão trabalhar hoje. Porque, às vezes, eles interpretam segurança a qualquer custo. Então, veja bem, não é segurança a mínimo custo, nem a qualquer custo. É segurança ao menor custo. Porque essa imagem de que o operador só pensa em segurança e não se preocupa com custo não é verdadeira. Bom, houve também uma preocupação com a segurança. Eu posso dar um testemunho que eu tenho participado de reuniões do Comitê de Monitoramento e, em função do que houve no final do ano passado, se não me engano, entre setembro e até dezembro, pouco antes do Natal, aconteceram 5 contingências. E a mídia toda entrando, achando até que podia ser sabotagem, veja bem. E nós tivemos eventos de natureza distintas, se não me engano, Imperatriz, Colinas, Foz do Iguaçu e 2 em Brasília, 5 principais. E com naturezas diferentes e muitas delas relacionadas a sistema de proteção e controle, que não funcionaram como deveria funcionar. E o caso de Colinas, que o Franklin citou, foi uma chamada de atenção grande para esse trabalho que a gente vem fazendo desde daquele outro CENOP. E esse trabalho foi um trabalho em que nós saímos, não totalmente ainda, porque é um assunto complexo, saímos eu diria assim, de um procedimento de rede mais subjetivo para um procedimento de rede mais objetivo. Eu afirmo, ainda não se atingiu o ponto que deve se atingir, porque eu acho que isso não tem fim. A gente vai aperfeiçoando, acha que chegou a um ponto equilibrado, acontece alguma coisa no sistema e você tem que usar a experiência para aperfeiçoar. Agora, eu participei do Dr. Schuch, vai ficar o seminário inteiro, ele é o diretor que conduziu esse processo, eu entrei junto com ele em algumas situações em que houve e o tempo todo, uma pressão muito grande das empresas que investiram e acreditam mais nessa técnica de teleassistência. E a teleassistência, ela está passando por um processo acelerado de inovação tecnológica. Então, tem teleassistência e teleassistência. Tem empresas que atendem a requisitos mais sofisticados de teleassistência, com nível de redundância aceitável, considerado na tecnologia aí a nível mundial, e teleassistência que não atende minimamente aos requisitos. Trabalhamos nisso também. Trabalhamos estava numa linha muito importante e aderente ao que aconteceu no final do ano passado, com reuniões que eu acho que isso vocês podiam se despreocupar um pouco, porque desde a presidenta da República até a fala de vocês aqui, todos estão preocupados em melhorar e aumentar a segurança do sistema interligado, até a função do que houve ano passado. É um pedido dela. Várias ações que estão sendo feitas no Comitê de Monitoramento, vocês devem ter notícia, como esse protocolo de olhar o sistema de proteção em função do que houve no final do ano passado, naquele período curto, o operador fazendo trabalhos de teste de sistemas especiais de proteção, de black start de usinas e tal. A gente está muito preocupado, e ela também, desde ela até ao Comitê de Monitoramento, o ministro solicitando vários trabalhos, e que nós estamos elaborando para melhorar a segurança. Mas voltando ao tema, eu vou me deter a esse slide. Eu achei esse processo muito rico, porque nós trabalhamos de forma aprofundada com os agentes, nas informações que devem ser supervisionadas, o regime de operação, quer dizer, como é que você vai transferir
e a parte de comunicação também, essas informações supervisionadas, o nível de segurança e a tecnologia utilizada, e um item muito relevante, importância das instalações. Porque desde esse período, ela própria solicitou que o operador estabelecesse as instalações chamadas estratégicas. Uns chamam relevantes, outras importantes, mas são as estratégicas. E nós definimos, aproveitamos esse momento e definimos, tipificamos as estações, as usinas mais relevantes. Fizemos 4 grupos, e elas estão constantes desse procedimento de rede, que foram encaminhados pela ANEEL, em função da importância, primeiro, da sua relevância em termos de impacto para o sistema, que é a energia interrompida, e também ao processo de recomposição, estabelecer o mais rápido que seja possível, que essa meta, eu digo lá internamente, eu não vou ficar satisfeito nunca. Se você está restabelecendo em média com 1 hora, é porque pode ser em 50 minutos. O que tem que fazer? Chegou a 50 minutos, pode ser 40. No fundo, a gente vai buscar, para cada tipo de ocorrência, um tempo padrão de recomposição e prover o sistema de equipamentos e pessoas para chegar a esse nível de tempo de recomposição. Que uma vez acontecido o sinistro, você tem que recompor rapidamente. Bom, então, isso é uma coisa muito importante e nós, por exemplo, não se pode tratar um tronco de 750 kV ou uma norte-sul da mesma forma que se trata um sistema radial de suprimento a uma carga menos relevante do que as cargas mais estratégicas e o volume de impacto de carga que deve ser interrompido. Então, essas distinções estão nesse trabalho. Então, são instalações que causam interrupção, subestações ou linhas, potências múltiplas ou usinas, a mais de 3 estados, interrompendo mais de 20% da carga. Uma outra é mais de 2 estados, interrompendo 30% ou mais de 50% a uma capital, e por aí vai. E depois tem as instalações relevantes para os corredores fluentes de recomposição. Então, isso foi um avanço significativo, até porque está aderente às instalações consideradas estratégicas, nessa ocasião, com a participação, inclusive, da presidenta. E Brasília, por exemplo, inclusive, é uma solicitação de nós investirmos até para contingências duplas. E o primeiro trabalho, projeto piloto, está sendo feito para o sistema de Brasília, porque vocês sabem que o critério tradicional é N-1, é manter a continuidade do suprimento para perda simples de um elemento de transmissão ou geração. Então, eu acredito que nós estamos... E eu queria dizer para vocês o seguinte, pelo que eu participei, pelos momentos que eu entrei, e discussão com os agentes e tal, junto com o Dr. Schuch, e a pressão foi muito grande, porque mudou completamente o paradigma. Não tem... em todas as estações, nós começamos com estações relevantes, e aí mais criteriosamente definimos aquelas que, embora tenha se desenvolvido para teleassistência, que nós vamos exigir o operador. Então, esse caminho foi o caminho que eu considerei, aí com o Dr. Schuch, o mais adequado, embora eu não esteja dizendo que esse é o critério perfeito, nada disso. A experiência vai mostrar que a gente tem que evoluir muito mais. E porque na hora, eu digo o seguinte, na América do Sul e Latina, eu participo eu hoje estou exercendo a presidência da CIER, porque ele sabe que eu acredito em interligação entre os países. Eu acho que é uma janela de oportunidade que a gente está perdendo. O Brasil, com esse porte em termos de energia com relação aos outros países, tem uma oportunidade imensa de reduzir o preço do seu mercado e o preço do mercado dos países vizinhos, estabelecendo interligações, interconexões internacionais. Mas eu acho que, pela pressão, voltando aí, que houve, eu acho que nós atingimos um ponto de equilíbrio mais satisfatório com relação àquele que a gente estava quando eu participei desse último ENOP. E continuo sensibilizado, junto aí com o Dr. Schuch, que é um assunto estratégico, e mais, eu ouvi falar várias vezes aqui da operação, abandonar a operação, não. Eu estou vendo uma sintonia, assim, desde a presidenta até o último funcionário, e a sociedade já está ficando sensibilizada, porque qualquer tipo de desligamento ela já pressiona e já aciona, e para a segurança.
e nós estamos todos trabalhando nisso. Dentro da organização, nós estamos priorizando as funções finalísticas, das quais os operadores fazem parte, em termos de política de remuneração, inclusive, fazendo distinção pela oferta de mão de obra qualificada no mercado, para algumas funções finalísticas, dentre elas essa de operador. Então, era essa a minha mensagem. O doutor Schuch vai ter oportunidade de apresentar de forma detalhada esse procedimento de rede. Está aqui o doutor Adel, o nosso engenheiro, que participou de forma intensa nesse processo, e eu diria que ele vai entrar em audiência pública e vai ser colocações que eu espero que não sejam extremas, de um lado e de outro. Porque um lado quer avançar na tecnologia de teleassistência para redução de custo, talvez, e apostando também que essa tecnologia, que é uma tecnologia tratada já a nível mundial, né, mas tem que ver a característica do sistema. Eu faço parte de um grupo também de presidentes de operadores, devo assumir a presidência agora em outubro de novo, já fui em 2008 e 2009, mas lá é diferente. Por exemplo, na Ásia, você tem sistemas muito parecidos com o nosso, linhas longas e tal. Então, embora tenha teleassistência, menos do que na Europa, linhas curtas e tal, onde essa técnica está mais intensamente aplicada. Mas depende também da característica do sistema. Então, isso não há uma regra padrão para todos os sistemas. Então, era essa a minha mensagem, e queria tranquilizar vocês que nós estamos, acredito, pode não ser o ideal, mas no caminho certo, como o Franklin falou. Houve um avanço, não é? Mas não é o avanço ainda ideal. É um primeiro avanço. Não é? Isso é um trabalho complexo que vai ser trabalhado junto com a agência. A agência, alguém disse aqui, não sei se foi o Franklin, que é a agência que julga, que aprova os procedimentos de rede. Muitas das coisas que nós colocamos, talvez ela não concorde, e não tenho certeza de que tudo aquilo vai ser aprovado. Mas nós vamos estar lá discutindo e defendendo os conceitos que a gente introduziu. Então, era essa mensagem que eu queria dar para vocês. Eu, infelizmente, tenho que sair, porque eu gostaria muito de participar dos debates, mas o doutor Schuch e o doutor Adel depois vão me colocar a par das questões colocadas, já com base nesse novo procedimento de rede que foi encaminhado ao ANEEL, que vocês têm conhecimento. Ok? Então, obrigado, um bom seminário para vocês e que a gente consiga avançar. Obrigado. Obrigado. Aqui a filmagem do lado de Santa Catarina. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Bom dia. Nós agradecemos a presença do Dr. Hermes e sempre colocando, né, que nós gostaríamos de sempre manter em aberto esse canal com o MS, e contamos com isso sempre.